A história começa quando vemos um grupo de heróis lutando contra o Lorde Demônio Diablo. O Lorde Demônio os ataca com sua magia e os comanda para se aproximarem dele. O Padre Fred pensa que tudo está perdido, mas o herói Max o encoraja a não desistir. Inspirados, os companheiros conseguem se levantar, mas Diablo se prepara para acabar com eles. Fred consegue bloquear o ataque enquanto Léo se apressa e bloqueia o soco do Lorde Demônio. Max salta sobre ele e Juri encanta seu ataque, permitindo que Max dê o golpe final. À medida que a poeira baixa, o Lorde Demônio elogia Max por derrotá-lo, mas jura que seus servos viverão eternamente e que ele um dia voltará para se vingar. Saltamos 10 anos no tempo e vemos que Diablo renasceu, animado para se vingar de Max. Ele é recebido por sua serva Zania e se pergunta onde estão seus outros servos. Zania informa que todos foram dormir após a batalha contra o herói 10 anos atrás, o que leva Diablo a chamá-los de inúteis. Zania sugere que ele coloque algumas roupas, mas quando ele tenta vestir suas roupas favoritas antigas, ele percebe que elas não servem mais. Zania mostra como sua aparência mudou, dizendo que seus poderes ainda não se recuperaram completamente após apenas 10 anos, o que resultou em uma mudança em seu corpo, incluindo seu gênero. Zania diz que previa que isso poderia acontecer, então preparou outras roupas para ele. Diablo fica confuso ao ver que está usando um vestido, mas Zania afirma que é a vestimenta tradicional para magos. Diablo argumenta que não se lembra dos companheiros de Max usando algo assim. Zania o veste também com um uniforme de empregada e um uniforme escolar, mas ele acaba ficando irritado com as roupas. Ele pergunta como está o herói, mas Zania fica nervosa ao ouvir isso. O Lorde Demônio pensa que, como Max foi a única pessoa capaz de derrotá-lo, ele deve ter se tornado famoso nos últimos 10 anos e talvez até seja tratado como realeza. Zania verifica seus registros e menciona que seu status atual é um mistério. Ele parece ter desaparecido da cena social e política. Diablo acha isso estranho, mas acredita que Max pode ter se isolado para treinar e permanecer humilde após salvar o mundo. Ele fica animado para vê-lo novamente, mas Zania diz que ele tem muito trabalho para colocar em dia e que ele deve esquecer o herói. No entanto, Diablo se recusa, pois considera Max a maior ameaça para ele. Zania tenta dissuadi-lo, dizendo que, embora o herói tenha habilidades sobre-humanas, ele ainda é humano e envelhecerá até morrer de velhice, então ele eventualmente deixará de ser uma ameaça. Diablo percebe que Zania está escondendo algo dele, e ela entra em pânico ao perceber que foi descoberta. Diablo suspeita que Max já esteja morto, mas ele decide verificar por si mesmo usando seu terceiro olho. Ele sente que Max ainda está vivo e está em algum lugar próximo à capital humana. Diablo decide fazer uma visita rápida, mas Zania lhe diz que é uma má ideia e tenta impedi-lo de ir. No entanto, ele não a ouve e voa em direção a Max para anunciar seu retorno e inspirar medo em seu coração. Diablo afirma que essa era a razão de ter despertado mais cedo e voa até o apartamento de Max. Lá, ele mostra como renasceu, mas Max está apenas confuso e meio adormecido. Max se pergunta quem ele é, e Diablo começa a suspeitar que pode estar no lugar errado. No entanto, ele percebe a espada sagrada de Max e a reconhece como a espada que o derrotou. Max parece perceber quem ele é, e Diablo repreende por tratar sua espada com desdém. Não posso acreditar que ele seja realmente a mesma pessoa que o derrotou, e ele pensa que o Max está totalmente fora de forma. Max afirma que é uma parte natural do envelhecimento, mas Diablo diz que nem o reconhece mais em relação a como ele estava há 10 anos. Diablo não consegue acreditar que ele está vivendo em um lugar tão sujo e fedorento e acaba até ajudando-o a limpar. Ele fica surpreso ao encontrar um laptop e acha interessante, mas de repente se lembra do motivo de sua visita. Diablo afirma ter retornado mais forte do que nunca e que governará sobre os humanos novamente, mas Max não tem reação a isso e até diz que não se importa. Diablo fica irritado por ter acordado cedo para isso e se pergunta o que aconteceu com Max. Max revela que depois de derrotá-lo e a todos os outros demônios, ele não era mais necessário pelo mundo e acabou caindo no esquecimento, dizendo que, em um mundo pacífico, os heróis são completamente inúteis, e ele acha que viver como um vagabundo não é tão ruim. Diablo procura informações sobre Max no laptop e encontra várias notícias alarmantes. Ele aparentemente se envolveu em um caso escandaloso, mas Max nega ter feito isso. Diablo vê um vídeo dele sendo entrevistado e acha que ele parece culpado, mas Max explica que não
sabia que a mulher era casada e acredita que foi incriminado pelo marido. Diablo olha para o próximo artigo e descobre que Max atacou violentamente um cidadão. Max afirma que o título é enganoso e tenta se explicar, dizendo que estava apenas se defendendo quando um grupo de homens o atacou, mas Diablo acredita que ele poderia ter fugido, assim como fez com o exército de mortos-vivos há 10 anos. Diablo começa a se divertir e encontra um artigo que diz que Max traiu 10 mulheres diferentes. Ele não consegue acreditar que ele se tornou assim, mas Max afirma que nem sequer conheceu essas mulheres e se considera vítima. Diablo procura momentos melhores, assistindo a uma entrevista que Max deu depois de derrotar o Lorde Demônio, onde ele diz que só venceu graças aos seus amigos e aguarda sua próxima missão. Mas Diablo ri disso, achando muito brega, e argumenta que foi por causa de sua atitude insuportável que as pessoas quiseram expô-lo. Diablo nota uma foto dos companheiros de Max e se pergunta se ainda estão próximos, mas Max diz que não os vê há anos. Diablo acha isso triste, mas Max diz que os relacionamentos não duram quando não há benefício mútuo, então não vê motivo para vê-los novamente. Diablo acredita que ele está enganado e diz que é por causa de sua atitude egocêntrica que os afastou. Max diz que não sabe do que ele está falando e o manda embora. Diablo percebe porque Zania tentou impedi-lo, pensando que o herói que ele conhecia desapareceu. Ele se prepara para sair, dizendo que vai preparar seu exército, mas Max o encoraja a destruir o mundo. Diablo sugere que ele vai primeiro atrás de seus companheiros, e Max o aconselha a começar por Léo porque ele lhe deve dinheiro. Diablo ataca Max, achando que ele se tornou um lixo, mas Max o derrota com apenas um golpe. Max afirma que seus amigos jamais perderiam para ele. Quando Diablo acorda, está trancado no armário e se pergunta por que Max não o terminou. Quando ele sai, encontra Max em um estado peculiar, olhando garotas online, e Diablo deseja que ele tivesse esperado até que ele tivesse ido embora para fazer isso. Max diz que não é mais um herói, então não tem motivos para matar louros demônios, temendo que isso possa resultar em outra manchete embaraçosa. Diablo percebe que Max não perdeu o toque e ainda é tão forte quanto quando lutaram há 10 anos. Max diz que ele é quem está ficando fraco, rindo de sua ameaça de atacar seus companheiros, mas Diablo diz que é porque ele acabou de acordar. Ele diz que um dia recuperará seus poderes completos e dominará o reino humano, esperando que, quando esse dia chegar, ele se curve novamente diante dele. Mas Max não consegue fazer essa promessa com ele. Ele está desgostoso com o mundo atual e perdeu sua ambição de ser um herói. No entanto, ele diz que, mesmo sem ele, haverá um novo herói que se levantará para enfrentar a situação e detê-lo. Diablo aceita isso e agradece a Max por sua hospitalidade, despedindo-se deles. No entanto, mais tarde naquela noite, Diablo retorna de repente e se prepara para cozinhar para eles. Max se pergunta o que ele está fazendo, achando ainda mais aterrorizante do que há 10 anos. Diablo diz que pensou sobre isso e acha que seria muito trágico deixar alguém do calibre de Max desperdiçado, e acredita que deve se inteirar do que os humanos têm feito nos últimos 10 anos. Então ele decide ficar e fazer sua pesquisa. Max não quer ser babá dele, mas Diablo afirma que é ele quem estará cuidando dele. Diablo prepara um hot pot para eles e Max admite que talvez não seja uma ideia tão ruim tê-lo por perto, mas é aí que o vídeo termina. Deixe-me saber nos comentários se você gostaria de ver mais dessa série. Obrigado por assistir e até a próxima vez.